Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 20, 21 e 27. Livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro inicia a história da igreja cristã. A igreja, ela foi fundada, ela nasceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Até ali, Jesus não fundou a igreja, nenhum seguidor, nenhum apóstolo fundou a igreja. Mas depois de Atos 2, a igreja começa a existir. Esse ano nós lançamos lá no Brasil, na editora Central Gospel, uma enciclopédia, 2 volumes de história da igreja. A história da igreja desde os apóstolos até os dias atuais, passando pela reforma. Então Atos é o primeiro momento da história da igreja. Tudo começa aqui nesse livro. E eu gostaria de ler com você Atos 20, 21 e 27. Todos encontraram? Amém? Versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Apenas esses versículos. Eu disse que Paulo é o segundo maior homem do cristianismo, o segundo maior pregador do cristianismo, e eu afirmo isso por 3 razões principais. Em primeiro lugar, por causa da sua autoria no Novo Testamento. Ele é o autor de 14 cartas. Ele é autor de parte significativa do Novo Testamento. Em segundo lugar, porque Paulo é o organizador. Paulo sistematizou os grandes ensinos da fé cristã. Paulo organizou a teologia da igreja cristã. Tudo que você quiser saber sobre justificação, regeneração, redenção, santificação, arrebatamento da igreja, ressurreição de Cristo, você vai encontrar nas epístolas de Paulo. Então, tudo que nós pensamos sobre doutrina bíblica, sobre ensinamentos do Novo Testamento, esses conhecimentos advêm do grande apóstolo, o apóstolo abortivo, o apóstolo aos gentios. Em terceiro lugar, porque Paulo tirou o evangelho dos limites da cultura judaica e internacionalizou o evangelho e universalizou o evangelho. Deus levantou esse homem, ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, e a partir dali ele foi escolhido para ser um vaso, para ser usado nas mãos de Deus, e a partir de então o evangelho deixou de ser algo exclusivo dos judeus e passou a ser da humanidade como um todo. E isso era coerente com as intenções de Deus no que tange a humanidade, porque a humanidade estava perdida. João capítulo 3, versículo 16. Mas Deus, pelo seu infinito amor, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu creio que Paulo é o principal pregador do cristianismo depois do próprio Cristo. Agora, que mensagem foi essa? Quais são as características dessa mensagem? Em primeiro lugar, é uma mensagem apoiada no exemplo de uma pessoa. Isto é, Paulo pregou uma mensagem que se apoiava no seu próprio exemplo, no seu próprio testemunho. É por isso que era uma mensagem poderosa, era uma mensagem que convencia, era uma mensagem que tinha autoridade, porque era uma mensagem que se baseava primeiramente no seu exemplo como pessoa. Esse é o tipo de mensagem que Deus nos deu. Não adianta, porque o cristianismo não é um discurso, não é uma filosofia. Cristianismo é prática de vida. Não adianta, gente, pregarmos lindas mensagens, belas mensagens, cheios de retórica, de conhecimento, se essa mensagem não estiver fundamentada no nosso estilo de vida, naquilo que nós estamos vivendo em todas as manhãs, tardes e noites da nossa vida. O próprio Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sejam meus imitadores,
porque eu sou imitador de Cristo. Então, em primeiro lugar, era uma mensagem baseada na sua própria vida, no seu próprio exemplo. Em segundo lugar, era uma mensagem cristocêntrica. Então, esta noite é uma noite de ceia do Senhor, e na ceia nós nos lembramos da morte de Cristo, né? A ceia é um memorial sobre a morte de Cristo, e a morte de Cristo é a coluna central da fé cristã. Quem não entende a cruz não entenderá de mais nada do cristianismo. A cruz é a base de tudo. E a mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica, isto é, o Evangelho é Cristo oferecido e recebido. O Evangelho é Cristo oferecido pelos salvos, pela igreja, e recebido por aquele que está distante do Senhor, que não tem esperança, e que não vê uma luz no final do túnel. Então, quando nós encontramos essa pessoa, nós dizemos, há esperança sim. Jesus é a esperança. Ele pode te salvar, transformar a sua vida, perdoar os seus pecados, te ajudar, te amparar, te ancorar aqui e agora, e no final de tudo, Ele ainda te dará a vida eterna. Uma mensagem cristocêntrica. Em 1 Coríntios capítulo 1, 22 e 23, Paulo disse, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós pregamos a Cristo crucificado. Esta é a nossa mensagem. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, Paulo se dirige aos coríntios dizendo, quando eu fui a vós, eu não fiz isso em palavras de sublimidade, de sabedoria, mas eu fui a vós com uma única mensagem, porque eu decidi não saber nada entre vós, a não ser sobre Cristo e este crucificado. Esta era a mensagem de Paulo, o Cristo crucificado, e eu creio que Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo, Ele está aqui neste lugar. Fala a sua mente, fala ao seu coração, testifica a nós que um dia Deus enviou o seu único Filho para morrer por mim, para morrer por você, e eu e você estávamos irremediavelmente perdidos, mas aquele sangue vertido lá na cruz do Calvário nos alcançou, a cruz nos alcançou, aquele sangue nos justificou, redimiu, regenerou, nós fomos transformados, nascemos de novo, e se partirmos para a eternidade agora, nós estaremos com Ele para todos sempre. Uma mensagem cristocêntrica. Em terceiro lugar, era uma mensagem sobre todo o conselho de Deus. É isso que ele disse aqui. Eu não me cansei, eu trabalhei exaustivamente, eu preguei no templo, eu fui de casa em casa, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Essa palavra todo é muito significativa, porque tem gente que gosta do Evangelho, se simpatiza com o Evangelho, e ele escolheu algumas coisas que ele gosta de ouvir do Evangelho. Por exemplo, ele gosta muito de ouvir mensagens de triunfalismo, não é? Mas às vezes mensagens que não têm base, que não têm consistência, que não têm substância. No dia a dia aquilo não vai ampará-lo, não vai ajudá-lo. Então é muito melhor ensinarmos que nós estamos vivendo a vida, correndo os riscos de qualquer uma outra pessoa, porque o sol nasce para todo mundo, o dia e a noite vêm para todo mundo, as tempestades vêm para todo mundo, lutas e grandes tribulações muitas vezes assolam as nossas vidas, mas nesse momento nós confiamos, nós sabemos que a mão do Senhor está conosco, que essa mão nos ampara, nos dirige, nos orienta, e uma certeza completa, baseada na fé, toma conta do nosso coração, e nós sabemos que nós vamos caminhar, que as portas se abrirão, e que nós vamos vencer, porque Deus estabeleceu conosco um pacto, uma aliança, e são pactos e alianças que Ele sempre cumpre. Amém, gente? Amém. Todo o conselho de Deus.
qualquer coisa que nos ocorrer, venha o que vier, nós serviremos a Deus. Nós não ficaremos à margem, nós não vamos sucumbir por causa dessa ou daquela circunstância, nós não vamos nos sentir desmoronados na nossa estrutura espiritual, porque esta ou aquela porta não se abriu, porque esta ou aquela oração não foi ainda respondida, porque eu creio no conselho de Deus, nos desígnios de Deus como um todo, e existe um momento certo, existem ciclos diferentes na nossa vida, mas o Altíssimo não muda nunca. Ele é como um sol que brilha sobre nós, independente dos fatos que estejam à nossa volta. Ele nos sustenta, ampara, nos ouve, responde, cuida de nós e nos faz vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar, era uma mensagem baseada no poder de Deus. Não tinha jeito de se dar bem naquele empreendimento. Como é que ele poderia realizar aquele empreendimento? Ele sabia, gente, que com os conhecimentos que ele tinha da filosofia, os conhecimentos que ele tinha, sendo fariseu, homem respeitado pelos seus saberes, ele sabia que pelo relacionamento com as autoridades de Israel, ele não conseguiria cumprir aquela missão para a qual ele havia sido chamado. E até internamente, ele não conseguiria resolver os problemas com os líderes judaizantes na sua própria força. Então o que não faltou a ele foi confiar que ele só venceria pelo poder de Deus. O Senhor te trouxe nessa terra, tem tantas barreiras, tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantas limitações, mas você vai vencer no poder de Deus. As portas se abrirão para você aqui sim. Aquilo que você tanto precisa vai acontecer. Continue sonhando, continue crendo. Deus tem ouvido as suas orações, ouvido as suas súplicas. É no poder de Deus que você vai vencer, é pelo poder de Deus que você vai triunfar, não é pela lógica humana. A sua história não precisa ser a história de nenhuma outra pessoa, será a sua própria história, mas você creia que no poder de Deus nenhum mal virá à sua tenda, você não será derrotado, você vai vencer para a honra, glória e exaltação do nome do Senhor, porque o poder de Deus reside sobre a sua vida, e no momento certo Ele libera esse poder, e aí as correntes se quebram, os agrilhões são rompidos, e Deus te dá o livramento, a libertação, a bênção que você tanto precisa, vem no momento certo, por causa do poder de Deus. Amém? Amém. Uma mensagem baseada no poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse isso, gente, nesse mesmo texto de 1 Coríntios 2, 1 a 5. Olha, não fui a vós com palavras de sabedoria humana, porque eu decidi nada saber entre vocês, senão a Cristo esse crucificado. E quando eu fui a vós, eu fiz isso em fraqueza e em temor. As minhas palavras não consistiram em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ele disse isso. Foi em demonstração de espírito e de poder. Sabe para quê? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas para que a vossa fé se apoie no poder de Deus. A nossa fé está apoiada nisso. A nossa fé está apoiada no poder de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus, e esse poder está aqui hoje à noite. Glória a Deus. Pode crer sim, acredite,
você pode se apoiar, se firmar nessa mensagem, porque ela é o poder de Deus para salvar, para livrar, para fazer vencer, para transformar a sua mente, o seu coração, tirar de você toda dúvida, toda incerteza e te dar uma fé sólida, uma fé poderosa, que vai te colocar em pé e te ajudar a vencer o inimigo, o adversário, as oposições, suas dúvidas. Grandes certezas virão ao seu coração, porque o poder de Deus te cobre, a mão do Altíssimo reside sobre a sua vida, e por isso você não vai ser derrotado e não vai naufragar, você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, gente, que coisa linda, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. É o poder de Deus. Glória a Jesus. Essa mensagem que te alcançou, essa mensagem que você tem na sua mente, no seu coração e nos seus lábios, é o poder de Deus. E quando você libera essa mensagem, coisas grandiosas acontecem. É o poder de Deus, gente. Deus quer usar a sua vida aqui nesta terra. Deus quer realizar grandes obras na sua mente, no seu coração, te transformar em uma grande testemunha. Não apenas de fatos que acontecem na vida das pessoas, mas acontecem na sua vida. Deus quer te usar nesse lugar para curar enfermos, repreender enfermidades, expelir demônios, pregar o Evangelho, implantar o reino de Deus nessa terra. E Ele conta com você, não importa quem você seja, criança, adolescente, mulher, homem, rico, pobre, branco, negro, não importa quem você seja, o poder de Deus está na sua vida. E quando você libera esse poder, coisas grandiosas começam a acontecer na sua vida e por intermédio da sua vida. Se você crê nisso, levante a sua mão e glorifique o nome de Deus. Aleluia, aleluia. Quinto lugar, era uma mensagem útil e proveitosa. Foi isso que ele falou aqui. A mensagem que eu preguei a vocês foi uma mensagem útil e proveitosa. Então tem gente que é confuso, tem gente que prega uma mensagem abstrata, coisas que não vão acontecer, não é? Mas ele pregou uma mensagem que era útil e proveitosa, era útil para o dia a dia daquelas pessoas. Isso significa que ele não pregou para agradar, ele pregou a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, essa palavra tem utilidade aqui e agora na nossa vida e na vida das pessoas. Uma certa vez Pedro perguntou a Jesus: Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Eu acho que a intenção aqui não era muito boa. Ele estava pensando muito mais na recompensa, não é? Nas coisas que nós recebemos por servirmos a Deus. E Jesus foi curto e direto. Jesus disse: vocês receberão 100 vezes mais aqui e agora, e no final vocês ainda herdarão a vida eterna. Então 100 vezes mais aqui e agora são coisas úteis e proveitosas contidas nessa mensagem. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos coisas que são para o nosso dia a dia, são para aqui e agora, são para você ocupar um trabalho melhor, para você estabelecer relacionamentos melhores em casa, no trabalho, no meio social onde você está. São coisas para o nosso dia a dia. Por isso o apóstolo disse: preguei a vocês coisas úteis e coisas que terão proveito para a sua vida. Gente, que coisa linda, não é? Nós vimos as crianças aqui hoje à noite recebendo a palavra na escola dominical, aprendendo as escrituras. A Bíblia diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. E nós estamos vivendo um mundo terrível. Vocês devem ter ouvido sobre ideologia de gênero que está imperando no Brasil e aqui também de maneiras diferentes. São coisas estranhas, em rota de colisão com a palavra de Deus, com a vontade de Deus.
e nós precisamos fazer oposição, ensinando a palavra, ensinando os princípios da fé, e nós não podemos desanimar. Nós precisamos realmente arregaçar as mangas da nossa roupa e trabalhar, porque só assim Deus vai nos dar vitória. E essa mensagem contém coisas úteis e proveitosas para cada manhã, tarde e noite da nossa vida, para o nosso dia a dia. Amém? Em último lugar, era uma pregação universal. Que coisa linda isso! Sem nenhuma discriminação. Então Deus não faz acepção de pessoas. A mensagem que Ele entregou à sua igreja tem essa característica. Essa mensagem quer alcançar o homem, não importando o tempo histórico desse homem, não importando o espaço geográfico onde ele viva, não importando qualquer coisa. A palavra de Deus alcança o homem. Por isso Paulo disse: preguei a gregos, preguei a bárbaros, preguei a sábios, preguei a ignorantes. Eu fiz de tudo para de alguma maneira alcançar alguns, porque essa é uma mensagem universal. Nós estamos aqui nesta noite, sabe por quê? Porque essa mensagem nos alcançou. Nós estávamos todos perdidos, mas a mensagem da cruz nos alcançou. O sangue de Jesus Cristo vertido lá na cruz do Calvário nos comprou, nos redimiu, justificou, regenerou, nascemos de novo, os nossos pecados foram perdoados e o nosso nome escrito no livro. Amém, gente? Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Uma mensagem universal, uma mensagem que não será vencida nunca. Tem sofrido tantos combates, não é? Mas tem permanecido intacta, inalterada, e assim ela continuará até o final da história da humanidade. E quando nós abrimos a nossa boca e liberamos essa mensagem, coisas grandiosas começam a acontecer, porque o Espírito de Deus opera por intermédio dessa palavra. Que mensagem, gente! Que privilégio! Nós deveríamos levantar todas as manhãs agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz. Obrigado por essa mensagem. Nós nunca mais fomos a mesma pessoa depois daquele dia que tivemos um encontro pessoal com Jesus, por conta dessa mensagem. E amanhã será ainda um dia melhor para nós. Cada dia que vier, cada semana que vier, cada mês que vier, cada ano que vier, nós estaremos ainda melhores por conta desta mensagem. É o poder desta palavra, é o poder desta mensagem que está conosco, está no nosso coração, está na nossa mente e será sempre a nossa bússola, nos dirigirá, nos ajudará nas nossas escolhas pessoais, nas nossas decisões de vida. Nós andaremos de acordo com essa mensagem, porque essa mensagem é tudo que temos, é o nosso maior bem, é o nosso maior patrimônio. Aplaudam Jesus. Uma mensagem universal, uma mensagem invencível, uma mensagem vitoriosa. Esta é a nossa mensagem. Glória a Jesus. O mundo tem grandes instituições. Nós precisamos querer bem, respeitar, por exemplo, as instituições democráticas. Mas nós temos uma mensagem que é maior do que qualquer instituição humana. A igreja é poderosa. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida aqui neste lugar. Você certamente enfrentará aparentes perdas, mas essa mensagem estará contigo. Ela estará no seu coração, na sua mente e na sua vida. E por causa dela, você não será vencido, você não será derrotado. E as portas se abrirão sobre você no momento certo, na hora certa. As bênçãos dessa terra estão todas disponíveis a você. E você precisa crer que no momento certo a porta se abrirá, a bênção virá, a resposta virá, e você vai louvar, adorar o nome de Jesus,
porque Ele sempre é fiel com as suas promessas e Ele sempre cuida de nós da melhor forma possível. Ele está cuidando da sua vida. Amém? Você crê nisso? Glória a Jesus. Semana passada eu conversei com a mãe. Ela estava muito preocupada. Aliás, isso já tem algum tempo. Muito preocupada com a filha. E ela orou. Enfim, aquilo tirou o equilíbrio dela. E de repente ela estava em casa e ela ouviu uma voz. Dela cuido eu. E foi uma voz nesse tom de severidade. Dela cuido eu. Essa voz não foi eu cuido dela. Foi dela cuido eu. E aí naquele momento essa mãe foi tomada de uma grande serenidade, tranquilidade. Entregou a sua filha nas mãos do Senhor. E as coisas começaram a acontecer. Coisas lindas, positivas começaram a acontecer na vida dessa filha. Então assim, da mesma forma, de você cuido eu. De vocês cuido eu. Deus permitiu que você viesse a essa terra. Portas de trabalho se abriram. Você foi guardado na sua saúde. E muitas portas ainda se abrirão. Continue sonhando. Continue crendo nesta mensagem. Porque ela é o poder de Deus para a salvação de toda a vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem, gente. Que mensagem. Que bandeira debaixo da qual estamos vivendo. É a bandeira do Evangelho. É a mensagem da palavra de Deus. Não é mensagem de homens. Não é mensagem de uma instituição humana. É a mensagem do Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso deixou conosco essa grande herança, este grande legado. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Gente, às vezes nós vamos vivendo o nosso dia a dia, as coisas entram numa rotina, não é? A gente é até frequentador de cultos, isso é bom. O crente deve frequentar a sua igreja, tem que reunir, mas nós temos que ir além, nós temos que pensar um passo a mais. Nós não somos só frequentadores de cultos, nós somos servos desta mensagem. Nós cremos no poder dessa mensagem. Nós pregamos essa mensagem. Nós encarnamos essa mensagem. Nós queremos viver por esta mensagem, por intermédio dessa mensagem. Essa mensagem é tudo para nós. Todas as outras coisas decorrem desta mensagem. Como Jesus disse em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Virá por acréscimo. O trabalho que você precisa virá com acréscimo. O crescimento profissional que você espera obter aqui nesta terra virá com acréscimo. A saúde virá com acréscimo. A carteira de motorista virá com acréscimo. A legalização virá com acréscimo. A sua família que está no Brasil para vir para cá virá com acréscimo. Você tem apenas que crer nessa mensagem, que servir essa mensagem e marchar avante, porque a vitória e a bênção estão do outro lado do rio, estão no amanhã, na semana que vem, no mês que vem. Amanhã será muito melhor, e você precisa crer que esta mensagem entrou em você, se assenhorou de você, e você é o servo dessa mensagem. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele morreu por nós, mas o seu corpo não ficou no sepulcro. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo nesta noite aqui entre nós, através da habitação poderosa, real, concreta do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que nos visita hoje à noite e fala o nosso coração de uma maneira muito especial. O Espírito de Deus está nesse lugar. Não perca isso. Tem gente que só fica olhando para a igreja enquanto instituição humana. A igreja é uma instituição humana, mas não somente uma instituição humana. Quando a gente vem ministrar, pregar, isso não é humano, é sobre-humano, é sobrenatural, é o poder de Deus.
Então nós não temos que viver na lógica humana. Nós usamos a razão, porque a razão nos diferencia dos animais. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, por isso nos fez seres racionais e espera que usemos a nossa razão, sim, mas nós usamos algo mais. Nós usamos a nossa fé, esse poderoso combustível. Quando nós cremos na mensagem, coisas lindas começam a acontecer. A nossa vida é modificada, revolucionada, transformada, e nós nos tornamos pessoas imbatíveis. O inimigo não pode conosco. Nós olhamos para ele como alguém cheio de artimanhas e sutilezas, mas como alguém que está derrotado, vencido debaixo do taco do nosso sapato, porque está derrotado sim, vencida as suas artimanhas, armadilhas e sutilezas, e nós nos colocamos diante dos desafios da vida como alguém abençoado, como alguém vencedor, como alguém que triunfa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar juntos aqui nessa noite, vamos? Esta é a nossa mensagem. Não é uma mensagem comum, é uma mensagem simples, qualquer pessoa entende. Letrado, iletrado, seja o que for, vai entender essa mensagem, porque é muito simples. E eu me propus a isso hoje à noite, falar de coisas simples. E essa coisa simples é a coluna de tudo, é o centro de tudo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Qualquer um pode pregar isso. Quando você pregar isso amanhã, onde você estiver, você pode acreditar que o Espírito Santo vai te usar para operar na tua vida. Coisas grandiosas acontecendo. Você crê nisso? Gente, eu vivi 10 anos aqui nos Estados Unidos. Cheguei aqui no dia 20 de julho de 1990 e morei aqui 10 anos. E quando eu vim para cá, tinha uma pequena cidade no interior de Minas, onde as pessoas não gostavam do Evangelho. Não gostavam. As pessoas eram muito orgulhosas, elas se achavam a última Coca-Cola do deserto. E aí receber a Jesus, para eles, não dava. E eu passei aqui 10 anos. Aí eu voltei nessa cidadezinha e fiquei surpreso. Houve um grande avivamento naquela cidade. As igrejas pregaram a mensagem da cruz. E aquele povo, a maior parte daquela cidade se converteu a Jesus. E eu pensei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Sabe o que veio na minha mente? Aquela passagem de Jesus com Nicodemos. Jesus dizendo para ele, o vento sopra para onde quer. Então o vento soprou ali naquela comunidade. E quando esse vento assopra na nossa vida, coisas lindas, maravilhosas acontecem. E quando você ministra, fala, testifica, testemunha a respeito do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, esse vento do Espírito assopra. E aí as resistências vão embora. E aquela pessoa tão improvável de ser uma cristã genuína, verdadeira, se rende aos pés de Jesus, arrependida, cheia de lágrimas, né? Joga todas as armas no chão e recebe a Jesus como seu Salvador. Eu não sei se tem pessoas descrentes aqui, pessoas que nunca tomaram uma decisão pública de servir a Jesus, mas se eu gostaria de te dar essa oportunidade de você hoje receber a Jesus como seu Salvador pessoal. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, faça um sinal assim. Quem sabe você tem vindo várias vezes nessa igreja, visitado outras igrejas, mas nunca tomou essa decisão. O momento chegou para você. Levante a sua mão e nós vamos orar em nome de Jesus. Esse é o grande milagre, o maior milagre dessa mensagem é este. Quando alguém se arrepende e crê, há uma grande festa nos céus. E você está com a oportunidade hoje à noite de receber a Jesus como seu Salvador e ter a sua vida absolutamente mudada, absolutamente transformada. Você quer receber a Jesus como seu Salvador hoje? Faça um sinal assim com a sua mão. Tem alguém que ainda não tomou essa decisão? Então, a noite é essa. Você não veio aqui por acaso, porque foi convidado por alguém. Você veio aqui porque o Espírito de Deus te trouxe. E Ele quer mudar o seu coração, mudar a sua forma de se ver, de ver as pessoas. Ele quer perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. Você quer fazer isso? Levante a sua mão assim em nome de Jesus. Alguém? Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos orar juntos, amém, gente?
Glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei com que necessidade você entrou aqui nesse culto hoje. Deus sabe, você sabe, Deus sabe. Ele sabe a origem de tudo que está à nossa volta, está dentro de nós. Nós vamos orar especificamente por esse caso que está com você, que você considera algo que está além das suas possibilidades de resolver. Ele pode resolver. Se você estiver enfermo, você pode receber cura aqui hoje. Se você estiver em busca de emprego, essa porta pode se abrir hoje. Se você está cheio de dúvida no seu coração, a certeza vai entrar no seu coração hoje. Se você tem sido dominado pela insegurança, baixa autoestima, o Espírito de Deus vai trabalhar dentro de você e vai te dar firmeza, uma boa estrutura, vai te dar uma visão confiante da vida. O Espírito de Deus pode realizar todas as coisas. Se você crê nisso, levante a sua mão e vamos orar juntos. Te rendemos graças, Senhor, nesta noite. Tu és um Deus tão bom, poderoso, generoso. Ó Senhor, nós temos caminhado debaixo das tuas promessas, nós temos caminhado debaixo do poder e da veracidade desta pregação, desta mensagem, e tu não tens nos decepcionado. Coisas lindas, maravilhosas têm acontecido conosco, e assim queremos viver todos os dias da nossa vida. Nós queremos te servir, Senhor, porque nós não temos outro bem além de ti. Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu tens nos amparado, sustentado, ancorado em todos os momentos da nossa vida. Quando nós achamos que vamos submergir, isso não acontece exatamente porque a Tua mão firme, robusta, poderosa, nos alcança, nos segura e nos diz que Tu estás conosco, que nós não vamos naufragar, nós não vamos perder, mas nós vamos triunfar, porque Tu estás conosco, Senhor. E esta promessa não é só para o passado, não é só para hoje à noite, esta promessa é para sempre, porque Tu disseste isso na Tua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós cremos nessa mensagem. Continue com o Teu povo, Senhor. Continue com o Teu povo aqui nesta igreja. Ó Senhor, traz maturidade espiritual, aprofunda o compromisso contigo, revela-te, Senhor, ao coração desta igreja, dirige, Senhor, da melhor forma possível, realiza a Tua obra neste lugar. Oramos a Ti em nome de Jesus. Cura os enfermos aqui nesta noite, cura os enfermos aqui nesta noite. Opera, Senhor, a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós temos isso para a honra e glória do Senhor Jesus